Olha, o segundo maior porto da América Latina, localizado aqui em Paranaguá, você vê imagens aqui no meu cenário, teve um aumento de 10% na movimentação de cargas quando comparado com o mesmo período do ano passado. São números positivos que representam melhorias para os moradores do litoral do Paraná. Por isso, eu te convido agora para ver de perto a evolução do Porto de Paranaguá nesses últimos meses. Um gigante de aço e concreto que está em constante evolução, bate recordes, emprega milhares de moradores do litoral e quer progredir mais. A pandemia que assusta o mundo não conseguiu interromper a escalada do Porto de Paranaguá. Medidas tomadas para garantir a segurança dos trabalhadores portuários, caminhoneiros e tripulantes de embarcações possibilitaram que a engrenagem portuária não parasse um segundo sequer por causa da Covid-19. E os protocolos de saúde adotados se mostraram eficazes nesse período. No começo havia uma desconfiança e preocupação natural da nossa exposição de receber caminhoneiro, de receber tripulantes. Então havia uma desconfiança da segurança do porto. A hora que o porto colocou equipes médicas, rigorosos protocolos para a aferição da saúde das pessoas e dos usuários, isso deu confiança ao trabalhador. E essa confiança proporcionou esses belos números. Em paralelo com a adoção de medidas preventivas, o Porto realizou investimentos. Recursos que permitiram otimizar os serviços e reduzir custos de toda a cadeia logística portuária. Foram concluídas as obras de modernização e ampliação do berço de atracação 201. Em conjunto com outras iniciativas, foi possível atingir números expressivos nos últimos meses. No balanço entre janeiro e julho deste ano, o Porto conseguiu aumentar em 10% o volume de exportação e importação de cargas quando comparado com o mesmo período do ano passado. A partir do momento que um elo logístico, que é o Porto de Paranaguá, consegue dar sequência aos produtos que chegam ao porto e que são exportados também, está dando uma grande contribuição para o país, para o Estado. Então, o Porto, na verdade, ele cumpre muito bem o seu papel com uma gestão eficiente, sempre procurando uma melhor produtividade. Parte de todo o volume de exportações passa por esses equipamentos. Conhecidos como shiploaders, os carregadores de navios são fundamentais para uma boa operação portuária, principalmente em um porto conhecido por ser referência na movimentação de soja. Cada shiploader é capaz de embarcar até 1.500 toneladas de soja por hora. O equipamento também consegue embarcar farelo de soja e milho. E aqui no corredor de exportação do Porto de Paranaguá existem 6 shiploaders parecidos com esse daqui. Em todo o porto são 10 shiploaders. Outro fator que contribuiu e muito para a melhor produtividade foi o aumento do calado. Isso permitiu que navios maiores e, naturalmente, com capacidade para transportar mais cargas, pudessem atracar no porto. Assim, o preço do frete foi otimizado e custos foram reduzidos. A consequência foi que o Porto de Paranaguá passou a ser ainda mais procurado por grandes players do mercado mundial. Os números positivos são refletidos na geração de emprego e renda para os moradores do litoral, especialmente para aqueles que vivem na maior cidade da região. Segundo dados do Ministério do Trabalho, aproximadamente 44% dos postos de trabalho criados em Paranaguá são da área de transporte e armazenagem de carga. Hoje, o Porto de Paranaguá é responsável por empregar 4.000 pessoas, entre TPAs, servidores de operadores portuários, motoristas, prestadores de serviços, entre outros. A estimativa do Ministério é que a atividade portuária em si empregue mais de 9.000 pessoas, o equivalente a 20% dos postos de trabalho registrados no município.
Para continuar em evolução e aumentar a produtividade, o Porto firmou uma parceria técnica com a Fundação Valência Port, Centro de Pesquisa e Inovação da Cadeia Logística. Assim, será possível desenvolver uma plataforma de troca de dados da comunidade portuária. É o Porto do presente, pensando no futuro para crescer cada vez mais. Tem dois grandes objetivos dessa parceria. A primeira, o desenho de um Port Community System, um sistema portuário integrado, um ambiente integrado onde tenhamos as condições de proporcionar, de novo, cada vez mais eficiência, o menor custo possível e o menor conflito com a comunidade. E o segundo ponto é um espelho disso, isso ocorre com a carga em terra. É um espelho, é uma inovação no ambiente marítimo, onde nós tenhamos uma maior qualidade de análise no nosso ambiente marítimo, uma melhor eficiência marítima. O Porto que cresce se preocupa com o meio ambiente. E o reconhecimento dos cuidados adotados vem através de premiações. Nos últimos 3 anos, o Porto de Paranaguá figurou na liderança do Índice de Desenvolvimento Ambiental da ANTAQ entre os portos públicos. Essa é a principal avaliação da gestão ambiental de instalações portuárias do país. O trabalho se tornou referência, a ponto do diretor de Meio Ambiente ser convidado para explicar as medidas adotadas por aqui na Conferência do Clima das Nações Unidas. A gente consegue conciliar o alto desempenho, a movimentação econômica e atender à legislação ambiental que é estabelecida. A nossa pontuação hoje, ela é muito próxima do número 100, Então nós estamos assim, vamos dizer, anos-luz à frente de diversos portos no Brasil, muitos dos quais operam sem licença de operação. Então, nós temos ações com as comunidades, ações nos manguezais, análises sonoras, análise de qualidade de água. Então, a gente faz diversas coisas que muitos dos portos no Brasil nem sonham ainda em estabelecer. E os olhos também estão voltados para a infraestrutura do município. O gigante de aço e concreto tenta melhorar a relação porto-cidade. Nos últimos meses, foram realizadas obras com recursos do Porto de Paranaguá. Uma delas é o viaduto na BR-277. A estrutura permitiu reduzir os congestionamentos na entrada da cidade. Com a expectativa de aumentar a produtividade nos próximos meses, mais melhorias na infraestrutura devem ser realizadas para garantir qualidade de vida aos munícipes. O nosso dever desde janeiro de 19 era mostrar um pouco o lado diferente do Porto. O Porto sempre reconhecido pelas suas mazelas, traz o barulho, traz a sujeira e traz o congestionamento. Então diversas ações são realizadas para que esse impacto seja o menor possível. Então ações que ali a pouco se transformarão em obras para que, por exemplo, o trem não interfira muito com suas manobras. Então essas ações elas são planejadas com esse propósito de diminuir o conflito porto-cidade. Maravilhoso, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esse assunto, mas antes eu quero chamar um vídeo do deputado Galo e meu colega aqui da TVCI que comentou essa excelente atuação dos portos do Paraná. Vamos conferir. Porto de Paranaguá. É um documentário que nós acabamos de mostrar aqui na TVCI para você que é de Paranaguá, para você que era do Brasil, para você que é do mundo. Porque esse é o porto campeão. Olha só o nível, a movimentação que existe nesse porto, gerando riquezas também para o Paraná, mas para o mundo. Por aqui passa exatamente o que o mundo consome. Porto de Paranaguá, muito bem administrado pelo presidente Garcia, pela sua equipe, e o governador Ratinho Júnior, num comando espetacular, voltado para o Porto de Paranaguá. Esse é o nosso porto. E esse é o governo Ratinho Júnior, mostrando competência, mostrando para o mundo o que é administrar. O Porto de Paranaguá crescendo cada vez mais.
quantos empregos sendo oferecidos, ofertados pelo Porto de Paranaguá. E nesse momento de pandemia, nós somos exemplos. O Porto de Paranaguá é exemplo para o mundo nesse momento tão complicado dessa doença devastadora. Mas o Porto de Paranaguá cumpre a sua missão. Não para. 24 horas trabalhando. Viva o Porto de Paranaguá! Olha, graças a Deus que o Porto de Paranaguá e empresas ligadas a ele estão aí trabalhando, não precisaram parar durante essa pandemia. Você já pensou, você que é aqui da cidade e que por vezes reclama de caminhões aqui, de rua esburacada, por conta desse trânsito da Avenida Ayrton Senna, né? Essa continuação da BR-277 até a chegada do Porto nesse perímetro urbano aqui de Paranaguá? Como seria a nossa cidade se não houvesse o Porto aqui? Quantos empregos a gente deixaria de ter para o Parnaguara? A gente não pode reclamar disso, a gente tem que exaltar a atual presidência do Porto, dos Portos do Paraná e também do governo do estado, o governador Ratinho Júnior. Isso que foi citado na reportagem agora por último, essa relação Porto-Cidade é extremamente benéfica aqui para a nossa região. O governador Ratinho Júnior quer fazer algo a exemplo do que acontece na usina de Itaipu, lá no oeste do estado, ou seja, fazer com que se desenvolva a região, traga dinheiro para o estado, para o país também, só que ajudando a comunidade, ajudando a população. E é isso que o governador Ratinho Júnior pretende fazer também aqui, agora por meio do Porto de Paranaguá, dos Portos do Paraná, melhor dizendo. Então, parabéns ao governo do estado, parabéns à atual presidência dos Portos do Paraná, que não param, não descansam, se dedicam cada vez mais, porque é muito rotineiro a gente trazer informações dessa estrutura aqui, ó, trazendo recorde atrás de recorde, batendo os próprios recordes. Isso é muito positivo. A gente realmente tem que louvar, porque é a economia girando para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Se não fosse o Porto, com certeza Paranaguá não seria a mesma, certo?